Meus queridos e amados irmãos e irmãs, tem algumas rezas que, se a gente fosse tomar a liturgia da palavra por cada versículo, aí a gente passaria o resto da noite fazendo uma vigília. É o caso do evangelho de hoje. O evangelho de hoje é digno de uma vigília, e chegando o final, quer dizer, chegando o amanhecer do dia, quem escapar e quem meditar na profundidade deste evangelho, tiver vivo, se compreendeu e acolheu no coração, certamente já está meio caminho andado para o céu, porque trata-se da centralidade da fé. Todo evangelho que a gente escuta, ele é importante e ele vai sempre apontar para as coisas do alto e para o caminho que nós devemos trilhar. Mas tem algumas passagens, como por exemplo a de hoje, que ela nos coloca diante de algo que é muito exigente e que é muito central, e que a gente não pode, como igreja e como cristão, a gente não pode escapar, fugir. Se vocês prestaram atenção na primeira leitura, ela da carta de São Paulo aos Coríntios, ela fala e traz como tema ainda o tema do conhecimento, da sabedoria. E começa dizendo assim: irmãos, o conhecimento incha, a caridade é o que constrói. O conhecimento incha, a caridade é o que constrói. E aqui no lugar do conhecimento que incha, aí nós poderíamos colocar muitos outros elementos, outras situações que certamente fazem parte do nosso cotidiano, da nossa vida, da nossa existência. O conhecimento, a arrogância, a prepotência, a autossuficiência, a falta de amor, a falta de justiça, de bondade, a falta de Deus, de oração, de mística, de espiritualidade. Então tudo isso aqui incha. E a caridade, de acordo com a leitura, ela constrói. A palavra de Deus então nos diz que, se não tiver o essencial, a caridade aqui traduza por amor. A caridade aqui igual a amor, como nos diz a carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 13. No final, o que resta e o que fica é o amor. São João da Cruz, ele tomou posse, e ele, no seu canto espiritual, ele vai transformado em música pela irmã Miriam. E ao entardecer do meu mortal viver, serei julgado pelo amor. Aquela eterna fonte está escondida, mas bem sei onde tem sua guarida. Mesmo de noite, e sua origem não a sei, pois não a tem, mas sei que toda origem dela vem. Mesmo de noite, em ti eu quero crer, te amar até morrer, na alegria e na dor. E ao entardecer do meu mortal viver, serei julgado pelo
amor. Ao entardecer do meu mortal viver diante de Deus, tudo se torna lixo. Absolutamente tudo se torna lixo. E é interessante que esta relação de amor que a gente consegue experimentar no cotidiano, ela é o que a gente deixa e é o que a gente leva. Seremos lembrados, quando a gente partir, pelo amor. A fulana era gente boa. Nos momentos onde a família se reúne, aí vai sempre lembrar de alguma coisa. Porque depois que a gente morre, o lado ruim da gente, o pessoal não tem mais por que estar lembrando, recordando. E é exatamente este amor que a gente deixa, e é este amor que a gente se apresenta diante de Deus. Então compreendamos aqui a palavra caridade igual a amor. E o evangelho que nós ouvimos do evangelista São Lucas, ele vai exigir de nós um amor exigente. Ele vai cobrar de nós um amor exigente, que é próprio de quem se diz cristão. Porque, meus queridos e amados irmãos e irmãs, imaginem se nós não tivéssemos esta palavra como luz a guiar nossos passos. Se nós não tivéssemos aqui esta palavra como um caminho, uma meta a ser alcançada, nós seríamos diferentes em quê? Se nós não tivéssemos esta passagem do Evangelho, nós seríamos diferentes em quê? Em relação aos outros que estão aí fora. Quando Jesus diz: amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Eita, minha Nossa Senhora, oh, minha Santa Bernadette da perna torta, aqui agora é onde o bicho pega. E esses dias a gente rezou domingo, e hoje está na mesma perspectiva, porque a palavra de Deus nos coloca nesta centralidade: amar a Deus, ser misericordioso, aqui significando amor. Então nós devemos amar os inimigos e fazer o bem aos que nos odeiam. E o Evangelho ele mesmo vai dizer: ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem, emprestai, e sede misericordioso, como o Pai é misericordioso, não julgueis. Porque se não for assim, nós seremos diferentes em quê? Porque até os pecadores amam aqueles que vos amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. Se emprestais esperando receber recompensa, onde está o mistério? Quem não presta também se comporta assim. Então, meus amados irmãos, a coisa hoje é séria. O Evangelho hoje ele vai exigir de nós, e nós sabemos, todos nós sabemos, o quanto nós ainda estamos distantes desse Evangelho aqui. Todos nós. Como está distante ainda? Porque não é muito difícil a gente escutar: faz um mês que eu não estou falando com meu pai, com minha mãe. Ó, que peste. Ah, já vai fazer de para lá de um ano que eu não falo mais com meu irmão. Se dentro de casa com os de sangue é assim, e o que é que nós vamos fazer com
os inimigos. Se eu não trilhar este caminho aqui, certamente fica muito difícil eu alcançar o céu. E é justamente esta palavra que se faz e se torna exigente para nós, porque é a palavra que nos faz diferentes. Porque se não for esta aqui, qual será? Qual o mistério, qual o segredo em amar quem ama a gente? Em fazer o bem para quem faz o bem? Qual o mistério, qual o segredo? Eu preciso por acaso ser cristão para amar quem me ama? Eu por acaso preciso sequer conhecer o Evangelho, ser batizado ou qualquer coisa neste sentido para fazer o bem a quem me faz o bem? Não, não, eu nem preciso ser cristão. Então a palavra de Deus hoje nos coloca diante deste desafio, diante desta exigência, quando nos convida, nos convoca exatamente a um esvaziamento, porque a tua sabedoria, teu pecado te deixa inchado de ruindade. E como eu dizia domingo, que a gente vai se inclinando para o lado ruim, todos nós, que já está gordinho. Até eu comparei aos padres que tem o bucho grande, que não é meu caso. O nosso lado ruinzinho, as duas pessoas, a boa e a ruim. A ruinzinha está bem gordinha que a gente alimenta. Não, não é fácil não. Não, não é fácil não. Porque amar do agente ruim é fogo. É difícil. Porque quem não presta, a gente tem vontade de botar ele dentro da fogueira. Mas não esquece não que tu também é ruim. Enquanto tu está querendo botar o outro na fogueira, tem alguém que também está com vontade de te queimar porque tu fez o mal. Então vejam como é a relação humana. Veja como é que acontece. E a gente tem uma tendência sempre, uma tendência horrorosa de se colocar sempre nesta perspectiva. E a gente sempre tem um conceito elevado demais em relação a nós mesmos. Ah, eu sou a melhor das criaturas, mas o outro é sempre o que não presta. O outro é sempre o ruim. Como se eu não fosse ruim para alguém. Como que o pecado que o outro faz em relação a mim, certamente eu faço em relação a alguém. Ou até pior. Mas eu me acho no direito, eu me levanto, eu me coloco nesta perspectiva. Eu só sei que a palavra de Deus hoje ela está exigindo, cobrando de nós, e nós precisamos, com muita urgência e com muita sinceridade e pureza de coração, a gente precisa clamar muito ao céu, pedir muito o Espírito Santo de Deus para fazer de nós homens novos e mulheres novas, porque se não for pela força e pela ação do Espírito Santo, que vai trabalhar essa nossa humanidade que só Deus sabe o que tem, a gente não consegue. E não pense que a gente vai conseguir a passos largos. Não, a gente não consegue, coisa rara. A gente não vai conseguir a passos largos. Mas, meus amados irmãos, a gente precisa começar. A gente precisa exercitar. E a gente precisa permitir que o Espírito Santo de Deus queime tudo lá por dentro, para nas pequenas atitudes, naquela hora que a gente tem aquelas raivas de alguém, nesses pequenos momentos a gente comece então exercitando, para quando chegar um momento onde o desafio seja maior, a gente já esteja mais ou menos caminhando nesta perspectiva. E quando a gente não consegue, porque a gente não consegue sempre e não consegue de imediato, mas quando a gente não conseguir, que pelo menos tenhamos diante de Deus a sinceridade e coloca o teu joelho no chão, apresenta-te diante de Deus com a tua miséria. Senhor, olha, eu estou aqui, tiririco, eu estou com raiva. Não guarda, não esconde, não toma posse do teu pecado.
Não escolha o mal para que ele não seja a tua condenação. Não, nós não vamos conseguir de imediato. Não é fácil amar o inimigo. Não é fácil oferecer uma face em quem te bateu. Não é nada, de jeito nenhum. Às vezes até a gente pensa que perdeu essa aula, não foi? A gente faltou essa aula, quando Jesus entrega outra face, porque tem hora que a gente não consegue. Estou te dizendo assim, pelo menos tome consciência. Não permita que o mal prevaleça. Quando tiver alguma coisa nesse sentido, esse ressentimento, quando você não estiver conseguindo amar, perdoar o suficiente, quando você estiver inchado demais, coloque-se diante de Deus com o joelhinho no chão, na humildade. Diante de Deus você pode ser honesto, porque quando você se apresenta diante de Deus com a sua miséria, com a tua fragilidade, então ali você está sendo honesto. E não só para ficar neste lugar. Não é para estar diante de Deus, eu não presto e vou morrer assim. Não, Senhor, veja, eu não estou conseguindo ainda, mas eu quero. Eu vou lutar contra minhas forças. Eu vou lutar contra a minha humanidade. Eu não vou desistir de ser uma pessoa melhor. Eu não vou desistir de me libertar, de me esvaziar totalmente para ser um homem de Deus. Esta deve ser a nossa meta, deve ser a nossa busca. E a gente não consegue, mas eu estou a caminho. Aí é bonito, Deus fica feliz com a gente. Porque na relação humana, a gente se esconde, mas diante de Deus não é possível. Uma família que se ama, uma família que vive o amor, é uma família que se conhece. E quando alguém está sofrendo, quando alguém não está bem, a família consegue perceber. Os pais que estão atentos aos filhos, eles conseguem perceber quando o filho muda de comportamento, quando o filho não está bem. Pode até não saber o que está acontecendo, mas sabe que está tendo alguma mudança ali. Tem algo que sinaliza. Então vejam, no lugar que há um amor, que há respeito, que há afeto, carinho, então você se conhece, a família se conhece e consequentemente se cuida, um cuida do outro, ampara, protege. E se tiver honestidade, sinceridade, onde possa chegar, se apresentar, colocar seu limite, seu pecado, o que está passando. E se aquela família é um ninho de amor, então a pessoa, o membro, vai se sentir totalmente abraçado, acolhido, amado. É assim que Deus faz com a gente. Quando a gente acolhe um membro da nossa família ou um amigo, como nós temos facilidade de acolher os nossos amigos? Na fragilidade. Quando ele erra, quando está lá sofrendo, a gente acolhe, ampara e protege. E a gente não faz e não permite que alguém faça o mal. Vejam, nós que somos esta miséria, sabemos oferecer coisas boas. Imagina o amor de Deus por ti. É por isso que nós rezamos com tia Leda o salmo de hoje. Coisa mais linda, o salmo: Senhor, vós me sondais e conheceis. Sabeis quando me sento, quando eu me levanto. De longe penetrais meus pensamentos. Percebeis quando me deito, quando eu ando. Os meus caminhos vos são todos conhecidos. Deus já te conhece. Ele já sabe o que é bom e o que não presta. Pelo menos eu te convido hoje, escutando esta palavra. Eu não sei como é que está a tua vida, teu coração.
Eu não sei se a gente já consegue, se tu consegues amar o teu inimigo, perdoar. Não sei onde é que tu estás, mas eu quero te convidar a este lugar, um lugar com Deus. E você pode se apresentar diante de Deus: Senhor, estou aqui, não consigo ainda. Mas você precisa revelar, desejar, querer. Você não pode escolher. Você não pode escolher o pecado, o não amar. Você não pode escolher o não ser misericordioso, como nosso Deus é misericordioso. E você então se apresenta diante de Deus e pode ter certeza que Ele vai te libertar. Pode ter certeza que se você estiver honestamente diante de Deus, Ele vai fazer com que a graça aconteça, e você vai ser um homem livre, uma mulher livre. E nós vamos sim conseguir amar e perdoar os inimigos, não porque ele mereça, mas porque eu não quero perder a graça. Se eu não consigo ainda numa porção maior, eu posso começar me exercitando hoje. E eu posso já a cada dia, em oração, com o joelho no chão, me apresentar diante de Deus. Senhor, eu quero, eu necessito, eu vou conseguir, me ajuda. Pede a ajuda do Espírito Santo, procura a confissão, coloca-te com o joelho no chão em prece, em oração, e tenha certeza que a graça acontecerá. Que nós tomemos posse desta palavra e tenhamos uma certeza, como diz o salmista: Senhor, eu sei que tu me sondas, eu sei que tu me conheces, conhece todos os meus caminhos, quando me levanto, quando me deito. Fostes vós que me formastes as entranhas no seio de minha mãe. Senhor, sondai-me, conhecei meu coração, examinai-me e provai meus pensamentos. Vede bem se não estou no mau caminho. Se eu estiver no mau caminho, Senhor, conduze-me no caminho para a vida. Esta é uma prece que agrada a Deus. Tu que sondas toda a minha existência, Senhor, se eu estiver no mau caminho, se eu não amo ainda o suficiente, conduze-me, Senhor, no caminho para a santidade, para a vida.